Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara São José do Rio Preto. Está começando mais um Documento Rio Preto, programa que é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E o nosso convidado de hoje é o cinegrafista, o produtor, o diretor de fotografia Leandro Marcondelli, que veio falar sobre seus trabalhos, né? Temos aqui 2 documentários, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. O Fernando, antes, quer dar uma palavrinha, está com uma camiseta diferente aí. O que é essa camisa, Fernando? Uma homenagem, né? Rio Preto agora está fazendo história também na área de teatro. O Grupo GTR, um grupo de teatro rio-pretense, fundado em 1954 pelo grande Nelson Castro, né? Vamos dar nome em dois teatros em Rio Preto, o Anfiteatro da Represa e o Teatro Nelson Castro, né? E hoje, o GTR, que fez 60 anos agora, está sob a direção do Manuel Neves Filho, né, nosso querido Mané. Olha só que coisa, está sendo considerado o grupo de teatro ininterruptamente mais antigo do Brasil. Olha que legal. Então, Rio Preto exportando história também no teatro. Maravilha. Leandro, obrigado pela presença aqui com a gente. Antes da gente falar dos seus trabalhos, se apresenta, fala um pouquinho, desde quando você mexe com audiovisual e qual que tem sido a tua área de atuação principalmente? Primeiro eu queria agradecer a presença, né, o convite também de vocês aí, do Fernando Marques, que é um cara que eu admiro muito também. E, cara, eu trabalho com audiovisual desde 97, né? Comecei como assistente de câmera, e em 98 eu fui para São Paulo trabalhar como cameraman. E me especializei como diretor de fotografia em película. E hoje em dia atuo na área de publicidade, que é no interior, né, que é um pouco mais difícil a gente viver de cinema, que é na área que eu acabei me formando, mas não exerço. Mas sempre que posso estou atrás de projetos, sempre, todo ano fazendo alguma coisa relacionada à arte, ao cinema mesmo. Fernando, que sempre fala aí da falta ou da carência, né, de profissionais que atuam nesse setor, né, Fernando? Bam, que em matéria de captação de imagem, o Leandro Marcondelli é, sem dúvida, isso entre 10 pessoas do cinema, documentaristas da cidade, todos apontam o Leandro. Realmente, o trabalho dele, ele é um pesquisador, ele procura, você entra nas redes sociais, ele está lá, né, procurando imagens de cinema do mundo, procurando coisas sobre equipamentos, sempre você fica sabendo as novidades, mais por ele do que de outros sites. Isso é muito legal. É meio que uma coisa que eu vivo disso, gosto, né? A arte me descobriu, na verdade. Né? Você falou de película, você ainda mexe com película? Cara, não mexo porque já ficou meio que obsoleto isso aí, né? É muito caro e... Filme, tá difícil. Né? E é muito caro para você telecinar um trabalho, né? Acaba saindo um pouco da realidade que a gente está vivendo atualmente. Vamos falar um pouquinho desse documentário teu, Tour Parkour, de 2012. Vou mostrar aqui, ó, se der pro pessoal. Não é uma capa oficial, não né? Isso é uma capa... Essa aqui foi uma capa que o Fernando Marques fez pra gente. Pelo no mútil. Eu mesmo não tenho aquela coisa, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não tenho muita coisa minha, não. Quando eu te convidei, você até falou, putz, eu tô sem nada aqui, você não guarda, como é que é? Cara, não guardo. Eu tenho cada coisa que eu já fiz que se eu contar ninguém acredita e vai ficar sem acreditar, porque eu não tenho também, né, cara? Mas assim, Sim. Eu participei, documentei, cara, a construção da Ecovia dos Imigrantes, né? O Rodoanel de São Paulo não existia, então eu fiz documentário, trabalhei na época pro governo de São Paulo e aqueles tratores imensos, cortando montanha no meio, cara, é interessante demais. E não tem uma imagem, e na época era o quê? 2001, 2002, não tinha celular para tirar fotos, essas coisas, a gente não... Você fez para quem isso? Quando eu trabalhava em São Paulo, cara, era uma produtora que prestava serviço para as rodovias, né, para as concessões, e a gente documentava assim o andamento das obras e do começo até o fim. E não tem na net? Já procurou? Cara, isso aí tem uma produtora que tem todo esse material. Isso é importante a gente trazer para Rio Preto, que é para mostrar um Rio Pretense trabalhando. E eu já tentei pegar alguma coisa, só que eles dizem que é meio complexo, precisa pedir autorização para as concessões, né, e tudo mais. E de fato eu trabalho com isso, eu sei como que é burocrático mesmo. Inclusive tem outros filmes que eu fiz, tem um trabalho que eu fiz para o Canadá, uma direção de fotografia sobre documentário de cervejas artesanais pelo mundo, né? Pô, não tem uma imagem, cara, porque foi um piloto feito para a Fox, patrocinado por uma empresa de cerveja grande aí, e
o piloto não passou, só que também não liberaram nenhuma imagem, nada. Só tem foto que eu tirei. Leandro, vamos então conferir esse tour parkour que tem a coordenação do jornalista Gerrier Nunes, nosso colega, direção de cena Leandro Marcondelli, cinegrafista Wagner Ramin e a produção da Cléo Neves. Esse documentário tem, o quê? Uns 10 minutinhos, né? Qual que é a história dele? Você estava contando? Isso aí é o seguinte, um shopping da cidade quis fazer uma homenagem para Rio Preto, que estava fazendo aniversário, né? E contratou o cara que era o bambambam do parkour do Brasil. Inclusive ele deu entrevista no Jô e tal. E assim, o objetivo era a gente procurar pontos turísticos bacanas em Rio Preto e ele interagir com isso, né? No parkour, que é um esporte urbano, né? Então, humanizar essas fachadas, assim. Vamos conferir então, gente. Tour Parkour, o filme, como eu disse, produzido em 2012. Vamos conferir, na sequência a gente volta. Everything that's alive goes alive in seeds. You know, little tomato seeds you and Nancy find in your garden, how they grow into nice red tomatoes.
Legal, gente, estamos de volta, conferimos aí Tour Parkour, direção de fotografia do Leandro Marcondelli, que está aqui com a gente hoje, e daqui a pouquinho nós vamos passar outro documentário, ele vai contar essa história, Águas de Março, uma epopeia nas águas de Rio Preto. Conta um pouco aí do início do saneamento do nosso Rio Preto, né, Fernando? É uma história que os riopretenses, principalmente os que vêm de fora, não sabem, né? Até 1940, Rio Preto não tinha água salobra, não se bebia água de qualidade aqui. E tem uma historinha que é fantástica. Veio em 1944, o prefeito era o prefeito Dr. Hernani Pires Domingos, o médico, que trouxe uma mulher do Rio de Janeiro, a mulher dele, Dona Chiquinha Domingos, que era uma mulher diferente, uma mulher para frente do seu tempo. E aí, então, ofereceu um almoço na sua casa, numa casa aqui na Rua Silva Jardim, que era a Casa Hospital. Olha só, na Rua Silva Jardim tem Voluntários e a Bernardina. E veio o interventor do Estado de São Paulo, que era o tipo do governador, que era o Fernando Costa, que dá o nome àquela avenida Fernando Costa. E fizeram um banquete para o interventor, veio gente da região, tudo, e regado a uísque, vinho. Aí, certa hora, assim, o interventor disse, eu gostaria de tomar uma água. Aí eu vi os criados da Dona Chica, falou, pode deixar que eu vou buscar. Foi lá, pegou um copo de cristal, abriu a torneira, tirou aquela água preta de Rio Preto e colocou em frente o interventor. Ele olhou, falou, eu pedi água. Eu falei, é isso mesmo, interventor. Não, Rio Preto toma esta água. Falou, então não vai tomar mais. A partir de hoje assinou o decreto, onde começou o Palácio das Águas, onde começou o tratamento de esgoto, numa historinha bacana, né? Ô, Leandro, conta pra gente como é que foi esse documentário Águas de Março, que tem a direção do Alexandre Costa, jornalista também, ex-secretário de Cultura, assistente de direção Humphrey Borges e a direção de fotografia do Leandro Marcondelli. Essa história a gente quis mostrar, porque o Rio Pretense, na verdade, não sabe de onde começa o rio nem de onde ele termina, né? A maioria, né? A maioria não sabe que é Cedral aqui. Começa ali. Começa Cedral ali. E a gente quis mostrar isso, né? De uma maneira... Vocês percorreram todo esse trecho Percorremos todo esse trecho do rio. E eu quis dar uma estética bacana que a gente não... acho que poucas pessoas tiveram esse privilégio de mostrar o rio de dentro dele, sabe? Então a gente não mostrou ele de fora, como todo mundo vê. Eu quis fazer as imagens com barco. Embarcados. E a gente trabalhou uma parte do tempo pesquisando horários para ver melhor imagem, onde estão os bichos, que hora que eles normalmente estão ali. E a gente acabou entrando dentro do rio e vendo aquilo. E impressionante, cara, que de dentro do rio parece que o rio é maior. Muito legal. Você tem essa impressão? Sim, tem sim. Eu tive essa impressão, tanto olho nu quanto nas lentes que a gente usou. Quando vocês percorrendo o rio, vocês detectaram aquele ponto de poluição logo lá na frente? Muitos. Dentro da cidade, de Uxô, não, né? Dentro, na nascente, você já, a 100 metros, você já começa a ver, tem uma indústria ali, você já começa a ver que... Despejo de coisa, né? De coisa ali. O caminho todo a gente mostrou isso, retratou bastante mesmo, porque foi mais um alerta, né? Porque Rio Preto trata seu esgoto, né? Mas infelizmente outras cidades vem desviando acabam... lá de cima, isso é verdade. Agora o legal também que ele falou que fizeram embarcado, realmente as imagens são fantásticas, muito bonito embarcado. E pensar que a represa é o Rio Preto. E é o ponto maior. Mas o Rio Preto é pequenininho. É pequenininho assim, ele vem, né? Inclusive, então, antigamente tinha os poções que ficavam em frente à Swift, que ali às vezes o pessoal nadava. Era um famoso Sabe um negócio bacana que eu achei? Que a gente, ali quando entra pro lado do Caique, que tem da represa para lá, o Rio Preto ainda ele tem as características iniciais. Ele é dessa forma sinuosa, assim, isso, né? Exatamente. E a gente foi entrando de barco para lá, é impressionante, parece que você entra num lugar nativo mesmo. E ele vai desaguar. As capivaras atacam a gente, porque a capivara, a gente fora do rio é uma coisa, dentro, cara, é impressionante. Não, aqui elas estão completamente domesticadas. Mas mesmo na represa ali, a gente sofreu ataque de capivara. A líder olhava para nós e pulava e atacava. Lá para esse lado que eu te falei que ainda preserva as características do Rio Preto inicial, lá é totalmente selvagem, cara. Pena que você tá andando num lugar selvagem, de repente você vê uma lata de cerveja, você vê uma garrafa PET. É triste ver isso. E o Rio Preto ele vai, para as pessoas saberem também, ele vai ali, onde fala Cachoeira do Talhadão ali, ele segue ali, vai lá no Rio Turvo, né? Ele vai seguindo. Vocês foram até o deságue dele? Até lá, a gente fez as últimas imagens lá. É no Talhadão, né? No Talhadão, de lá eles água no Rio Turvo. É lindo, ali é o momento mais bonito de Rio Preto, acho que até hoje. Umas cachoeiras maravilhosas. É maravilhoso. É um final feliz do rio. A gente quis retratar isso, porque ele nasce, fica aquele rio triste, poluído, e ele passa por um tratamento, né?
depois do tratamento ele ganha um pouco de vida, que biologicamente ele vai retornando ao estado natural dele, e lá na cachoeira aquela imagem bonita, tal, assim, termina Legal, feliz. gente. É, e É o mais ou filme- menos isso. E o filme é 90% das imagens dele, porque sem as suas imagens, o filme é conduzido pelas suas imagens. Isso Ele é um fantástico. documentário de média-metragem, né? Que é chamado, Média-metragem, tem isso. cerca de 30 minutos. Quanto tempo vocês demoraram para produzir? Foram 20 dias trabalhando em captação de imagens, mais uns 30 dias na edição e colorização. Legal, gente. Repetindo, esse filme, esse documentário que a gente vai ver agora é a direção do Alexandre Costa, o assistente Humphrey Borges, direção de fotografia Leandro Marcondelli, tem ainda Rebeca Ferraz, Passarelli, o Cléo Cosmo Neves. Rondão, Maurício Rodrigues, Cléo Neves, Bruno Medeiros, Sidney Costa, fotógrafo também, né? Enfim, depois no final aí tem todos os créditos. Leandro, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, cara. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo, e Fernando, obrigado também. Estamos aí para... E te admiro muito como documentarista. Eu que diga. Espero você um é dia o- poder fazer um filme contigo. Vamos fazer, tá demorando. mas Pode pra cobrar fazer. no ar aqui? Pode cobrar. Pode cobrar no Só ar. para registrar, esse filme foi produzido com base nas leis de incentivo do governo de São Paulo, o PROAC. Para finalizar, só que eu gostaria de dedicar esse programa. A gente falou do prefeito Hernani, que dali, essa historinha. Dali nasceu o DAI, através de uma pessoa chamada seu Alaur Pereira, que ficou 30 e tantos anos, que fundou o DAI, fez o DAI, que é hoje o SEMAI. Então, é uma luta de várias pessoas para chegar até isso. Nós estamos hoje aí do tratamento de água em Rio Preto. Maravilha. Valeu, gente. Nosso e-mail está aí, telefone, se quiser participar com a gente, mande a sua mensagem para cá, se tiver algum material, como eu sempre digo. Estamos aqui para passar ele. Muito obrigado e vamos conferir então agora Águas de Março, uma epopeia nas águas do Rio Preto. Um grande abraço e até a próxima.
é a fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos ou onde vivemos, nós dependemos dela para viver. Até onde sabemos, a Terra é o único planeta do Sistema Solar onde existe água na forma líquida. Praticamente todas as formas de vida conhecidas dependem da água, o que explica o fato de se encontrarem organismos vivos apenas no planeta Terra. A maior parte da água do planeta se encontra nos oceanos e mares. Uma pequena parte, algo em torno de 3%, estão nos rios e lagos. Os recursos hídricos possuem um enorme valor econômico, ambiental e social e são fundamentais para a sobrevivência do homem e do ecossistemas. Ainda assim, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo rios, destruindo nascentes e desperdiçando esse tesouro natural, essencial para nossas vidas. A Polícia Ambiental começou desde 2002 um trabalho específico no Rio Preto para identificar as nascentes e seus afluentes, justamente para verificar se tinha algum problema de intervenção, de gado, desmatamento, para verificar a conservação, fazer a conservação desse ambiente natural. Então lá em 2002 a gente começou esse trabalho, identificou bastante intervenções, bastante degradações, locais onde não tinha vegetação nativa nenhuma, só grama, animais pisoteando essa vegetação e afetando as nascentes do Rio Preto. Esse local que a gente está aqui é uma das nascentes do Rio Preto, uma das principais. Ela está sediada em Cedral e é o curso inicial do Rio Preto, onde vai começar a formar lá o curso principal. Então a Polícia Ambiental ela tem esse trabalho de monitoramento, de vistorias constantes para identificar se essas nascentes estão preservadas ou não. Os rios e as represas são de extrema importância para a humanidade. O rio é um curso de água que corre naturalmente de uma área mais alta do relevo para uma mais baixa. Geralmente deságua em outro rio, lago ou mar. As represas são lagos artificiais que se formam a partir de uma barreira que bloqueia ou desvia um curso de água. Sua principal funcionalidade é armazenar água para diversas finalidades. Pescadores também fazem da represa sua opção de lazer. A represa municipal é berço para milhares de aves que todos os dias buscam refúgio nas árvores presentes nos lagos e na mata ciliar da cabeceira do rio. As capivaras, maior roedor do mundo, ocupam toda a extensão da represa municipal. Ali se reproduzem
e chamam a atenção de toda a população. De um lado, a construção de represa representa o progresso da humanidade, através da produção de energia elétrica, do abastecimento de água potável, da irrigação de plantio, da regularização da vazão dos rios, possibilitando o controle das enchentes. Por outro lado, essa evolução traz como consequência uma série de alterações de caráter hidrológico com repercussões climáticas e ecológicas que afetam profundamente a flora e a fauna. O que a gente está vendo aqui hoje, né, que é considerado o cartão postal de Rio Preto, isso existe porque isso é alimentado por uma série de córregos, riachinhos, né, cursos d'água bem pequenos, que na maioria das vezes nascem fora de Rio Preto, né? E as condições aqui, de maneira geral, quando a gente fala da microbacia do Rio Preto, são condições, em termos de qualidade ambiental, muito ruins, né? A gente tem uma baixa proporção de florestas remanescentes, de maneira geral. A qualidade do ambiente aquático é ruim, porque esses ambientes aquáticos eles não têm área de preservação permanente, as famosas APPs. Quando tem, elas são muito estreitas, são já bem degradadas, né, com poucas árvores. Às vezes as árvores não são nativas, então elas não desempenham mais aquele papel original que essa floresta na beira de rios deveria desempenhar. E a gente sabe qual que é o desfecho disso em médio e longo prazo. É a gente cada vez ter menos disponibilidade de água. Esse recurso aqui, isso tinha que ser preservado, né, com um ímpeto muito grande, porque isso é uma riqueza que não dá pra gente medir. Então a gente pode escolher, ou a gente vai aprender pelo amor ou pela dor, né? Mata ciliar é uma coberta vegetal nativa que fica às margens de rios, igarapés, lagos, nascentes e represas. Elas são fundamentais para o equilíbrio ecológico, reduzindo o assoreamento e a força das águas que chegam aos rios e represas, mantendo a qualidade da água e impedindo a entrada de poluentes para o meio aquático. A preservação desse tipo de formação florestal é muito importante para o meio ambiente. A dinâmica do desenvolvimento de uma cidade tem muito a ver com a existência de um rio. Em muitas cidades, a população só foi capaz de se desenvolver graças aos rios presentes no município. Em São José do Rio Preto, a história começou em meados do século XIX, quando migrantes mineiros ocuparam o sertão paulista para explorar a agricultura e pecuária. Desde o começo de São José do Rio Preto, ele já serviu de referência a partir da denominação daquele pequeno povoado, São José do Rio Preto. E ele serviu inicialmente de limite para o território onde surgiu aquele povoado em 1852, que se localizava no patrimônio de São José, localizado entre o Rio Preto, o córrego Borá e o córrego Canela. Então, nesse território foi o núcleo inicial daquela povoação. Segundo a tradição, foi encontrado aqui uma imagem de São José que teria vindo de Minas Gerais. Foi encontrado aí numa cabana, aí, segundo se comenta. Então, devido também ao fato de ser São José o santo de devoção daqueles primeiros habitantes, então ligou-se uma coisa à outra. São José santo com o Rio Preto. Todo rio é fonte de vida.
Por isso, suas margens foram palco de fundação de civilizações no mundo inteiro. Uma pintura do artista riopretense José Antônio da Silva retrata o fundador João Bernardino de Seixas Ribeiro cortando uma árvore próximo ao Rio Preto. O corte de árvores foi realizado para que a população tivesse uma relação direta com os córregos Canela, Borá e Rio Preto. Estamos ao lado de um lago artificial. Num ponto imaginário desse lago passava o traçado do Rio Preto, o rio que dá nome a esta cidade de São José. No entorno desse lado, construções civis e muitos equipamentos de esporte, de lazer, de cultura, o grande, magnífico Teatro Paulo Moura. José Antônio da Silva, um pintor naífe muito famoso e que é da nossa cidade, retratou o Rio Preto em Botão, o Rio Preto no nascedouro da nossa cidade. E ele mostra o fundador da cidade, o João Bernardino de Seixas Ribeiro, cortando uma árvore. Ele retrata uma atitude típica do urbanismo, que é a destruição da natureza. Ele corta a árvore só para ver o tombo. Com o passar do tempo, a cidade foi se desenvolvendo, a população crescendo e em 1956, a represa municipal foi concluída para abastecer toda a população. A importância do Rio Preto não está só no fornecimento de água para a população. Também temos os aspectos de bem-estar social e urbanismo visual, o trabalho que nós fazemos pela Secretaria do Meio Ambiente com pistas de caminhada, ciclovias e também limpeza das bordas, vegetação das represas e também o canal que leva a água das represas até a foz do rio. Nas décadas de 80 e 90, a represa municipal começa a integrar a arquitetura arrojada e moderna da cidade, passando por uma série de transformações. Nesse período, a represa foi reestruturada, incorporando 3 lagos distintos. O Lago 1, localizado na região do Complexo Swift. O Lago 2, que fica junto aos quiosques e principais equipamentos do parque. E o Lago 3, posicionando em frente aos condomínios Dama. Além da beleza natural, a represa é responsável pelo abastecimento de quase 40% da água que chega aos moradores, após tratamento no Palácio das Águas. Em seu curso, foram construídas 2 barragens que formam o Lago 1, 2 e 3 da represa municipal. Essa água abastece a Estação de Tratamento de Água Palácio das Águas, que é uma obra concebida na década de 50 e produz diariamente 34 milhões de litros, que é vital para a saúde pública do município. Os rios trazem referências culturais muito importantes para a sociedade, expressando modos de vida e implicações do cuidado com o meio ambiente do qual fazem parte. Os rios fazem parte da biografia de muitas pessoas, compondo memórias e perspectivas do presente e futuro, além de proporcionar excelente opção de lazer para muitas pessoas. Nossa cidade adotou as margens do Rio Preto para diversas modalidades esportivas. Entre elas nós temos o Júpiter, com nossa pista de skate. Nós temos aqui a nossa pista de caminhada, onde diariamente as pessoas vêm fazer sua caminhada do dia a dia. E a nossa melhor idade também, que faz a ginástica todas as manhãs. Do outro lado do Rio Preto, nós temos nossa ciclovia, onde diariamente vários ciclistas vêm pedalar. Por isso o Rio Preto é muito importante para a nossa cidade. Por décadas, o crescimento desordenado provocou inúmeros danos ao meio ambiente. O resultado hoje é o desequilíbrio gerado por uma ocupação muitas vezes irracional.
Em Rio Preto, a contaminação começa antes mesmo de sua principal nascente. Todo o esgoto produzido por outras cidades é depositado em seus afluentes. Antes de chegar à represa de Rio Preto, o leito também sofre constantes contaminações de vazamentos de emissários. Os 50 metros de área de preservação permanente, à margens do rio, também não são respeitados em muitos trechos. O Rio Preto se transforma em área de lazer quando se aproxima do centro da cidade que leva o seu nome. A represa municipal é um dos grandes palcos culturais da cidade. Vários eventos são realizados em torno dela. Fotógrafos aproveitam a bela paisagem para registrar a fauna e a flora. O Rio Preto, ele vem e aqui ele agrega a natureza, os animais, as pessoas. Realmente é um ponto de referência, né? Tanto na cidade quanto na vida das pessoas, né? Eu já fotografei uma revoada de garças aqui e no pôr do sol, a hora que vai caindo o dia, elas vão para... Tem uma determinada árvore, principalmente, que elas gostam, parece que a árvore está toda florida, parecem flores brancas, elas ocupam a árvore. As capivaras, né, que tem famílias de capivaras, tem as grandes, tem os filhotinhos, elas passeiam, elas entram na água. A água é vida e é a nossa vida, né? A nossa vida que está em jogo, é a vida da natureza e o Rio Preto está vivo e a gente faz parte disso. O SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, é uma autarquia municipal. O órgão é responsável pelo serviço de abastecimento de água, captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água potável e também da coleta e tratamento dos esgotos domésticos do município. A estação de tratamento de água de Rio Preto, mais conhecida como Palácio das Águas, foi inaugurado em outubro de 1955. Era um tradicional ponto turístico da cidade e atraía visitantes da região interessados em admirar o mirante do local. O prédio possui uma série de atrativos. O grande destaque é o chafariz, um dos cartões postais mais bonitos da cidade, que na verdade não é apenas um elemento decorativo. Sua função é oxigenar a água, eliminando assim as algas que se proliferam enquanto o líquido permanece na represa. A estação de tratamento de água produz 1,5 milhão de litros de água por hora, o suficiente para abastecer aproximadamente 40% de Rio Preto. A estação de tratamento de esgoto de São José do Rio Preto é responsável por tratar mais de 1.000 litros de água por segundo. A eficiência obtida ultrapassa os 98% em todos os itens, inclusive no que se refere ao grau de pureza da água que é desenvolvida em Rio Preto. Hoje, uma estação de tratamento de esgoto, ela é responsável por purificar toda aquela água que já foi recentemente, previamente utilizada na cidade para abastecimento público ou uso industrial
e nas atividades do comércio. Cerca de 1.550 quilômetros de tubulações conduzem todo esse fluente gerado nas residências, nas indústrias do município e no comércio até a estação de tratamento de esgoto, onde esse efluente passa por uma etapa de purificação e é devolvido ao Rio Preto com um índice de 97% a 98% de remoção. A nível de Brasil, hoje nós temos um índice de 50% de coleta de esgoto e desses 50%, apenas 33% é efetivamente tratado em estações e devolvido ao corpo hídrico receptor. Aqui em Rio Preto, a realidade é muito confortável, no sentido de que 98% do esgoto é coletado e desses 98%, 100% é tratado num único local, que é a Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto. O Rio Preto nasce límpido e transparente. Adoece e se torna poluído logo nos primeiros quilômetros de sua existência. Vítima de um mal necessário ao desenvolvimento urbano, ele sucumbe a essa demanda. Anualmente, em função do tratamento de esgoto adequado, grande parte de seu volume é devolvido praticamente limpo, resgatando a vida desse importante rio para o nosso município. Alguns quilômetros abaixo da estação de tratamento, o Rio Preto ganha vida, onde várias pessoas procuram o Rio Preto para a pesca e para seu lazer. Olha, aqui dos anos 60 até 69, que eu casei em 65, fiz 50 anos que eu casei, dos anos 61, 62 até 69 eu pesquei aqui. Aí depois, isso aqui ficou, a água foi pretejando, que ninguém mais pescou. Vieram pescar de 6 anos para cá, que a água limpou. Quer dizer que 80, 90, 91, 92, 93, 94, até 2000 e lá vai cacetada, isso aqui ninguém nem suportava chegar perto. A paixão minha é isso aqui, ó. Se eu tiver aqui, tô com a vida, compro e pago. Agora, aposentado, já de meio-dia para tarde, né? O que você vai fazer na vida? É isso aqui. O despejo de esgoto no Rio Preto é público. O leito recebe dejetos de bairros pobres, ricos, rurais, industriais e até mesmo clandestinos, além dos afluentes que chegam contaminados de outras cidades, como o Córrego dos Macacos, poluído por esgoto de Badibacite, e o Piedade, poluído pela cidade de Mirassol. A epopeia do Rio Preto instiga a reflexão da vida à morte, da morte à vida. O surgimento de iniciativas que buscam cuidar do meio ambiente é uma resposta a uma série de problemas. Haja vista as recentes alternativas criadas por sua recuperação. Assim, a reflexão sobre a ameaça à vida biológica continua. O desequilíbrio socioeconômico também. Para que nossa sociedade tenha sucesso na sua luta contra esses graves perigos, é preciso a participação intensa de todos os cidadãos. E isso só acontecerá se desde cedo as crianças conhecerem o problema e se conscientizarem de que as soluções estão em nossas mãos. Hoje, nosso município compartilha com seus habitantes atitudes simples e eficientes, no intuito de manter o equilíbrio ecológico e a valorização dos seus recursos hídricos. Atitude importante para preservar a vida do nosso Rio Preto.